Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, a Lua Prateada de Konoha. Capítulo 31. Preparando-se para a formatura. Os olhos de Sakumo brilhavam com tanta intensidade que deixaram Oshiyomi um pouco inquieto. Ele conhecia bem a personalidade de Sakumo, aquele cara era obsessivo. Uma vez que decidia fazer algo, nem 10 javalis selvagens o fariam mudar de ideia. Oshiyomi temia genuinamente que Sakumo pudesse exagerar na tentativa de desenvolver a técnica, possivelmente levando-o à exaustão ou sofrendo lesões internas ocultas que poderiam prejudicar seu progresso. Isso deixaria Oshiyomi terrivelmente culpado. Com isso em mente, ele rapidamente endireitou o rosto e deu um tapinha firme no ombro de Sakumo, advertindo-o. Sakumo, nossos pergaminhos do clã Jack alertam especificamente que essa técnica deve ser treinada gradualmente. Apressá-la pode causar lesões internas permanentes. Quando você tentar desenvolvê-lo no futuro, tenha isso em mente. Recomendo que você espere até atingir o nível Chunin antes de tentar. Ao perceber a seriedade nos olhos de Oshiyomi, Sakumo hesitou, mas depois assentiu com a cabeça. Não se preocupe, Oshiyomi. Eu entendo isso. Vou esperar até alcançar o nível Chunin antes de tentar desenvolvê-lo. Então, como se tivesse acabado de ter uma ideia, Sakumo olhou em volta para se certificar de que nem Jiraiya nem Orochimaru estavam por perto. Antes de se inclinar e sussurrar. Você não acha que estamos progredindo muito lentamente? Tenho a impressão de que não há mais nada para aprender na academia. Sinceramente, eu aproveito mais os treinos de sparring com você depois da aula do que passando um dia inteiro na faculdade. Estive pensando, talvez devêssemos solicitar a formatura antecipada. Isso chamou a atenção de Oshiyomi. Na verdade, ele não tinha vindo para a academia para aprender o básico. Seu verdadeiro objetivo era fazer amizade com Tsunade, Sakumo e os outros. Agora que esses laços haviam sido formados, permanecer na escola parecia menos importante. Mas pensando bem, não parecia certo se formar ainda. Orochimaru tinha sido transferido para a classe A recentemente e estava começando a se enturmar com os outros. Se ele e Sakumo partissem de repente, o que seria de Orochimaru? Oshiyomi sempre sentiu que a descida de Orochimaru para as trevas na linha do tempo original se devia em grande parte ao fato de ninguém ter notado ou se importado com as mudanças em seu coração. Ele acreditava que se pudesse ficar por perto e oferecer alguma orientação nos momentos certos, talvez fosse possível guiar Orochimaru por um caminho melhor. Agora que estava no mundo de Naruto, ele sentia a responsabilidade de mudar algumas das tragédias que haviam ocorrido na linha do tempo original. Talvez até reescrever alguns destinos. Olhando para Sakumo, Oshiyomi disse. Sinceramente, concordo. Não há muito mais o que aprender aqui. Mas só se passaram 2 meses desde o início do ano letivo. Mesmo que solicitemos a formatura antecipada, duvido que o professor Mitsui aprove. Ele poderá considerar isso quando estivermos bem avançados no segundo semestre do ano, mas não agora. Sakumo refletiu sobre isso e assentiu. Oshiyomi tinha razão. Conhecendo a personalidade de Mitsui Sensei, ele não permitiria algo como uma graduação antecipada tão cedo. Muito bem, então ficaremos por aqui mais um pouco, disse Sakumo. Isso dará tempo para Jiraiya e Orochimaru nos alcançarem. O potencial deles não é menor que o nosso. Dê a eles 2 ou 3 meses e eles também devem atingir o nível necessário para se formar. Oshiyomi sorriu. Deveríamos conversar com eles amanhã, para que pensassem em se preparar para uma formatura antecipada também. E não são só eles, nós também devemos nos preparar. A prova de formatura pode ser fácil, mas as missões reais não serão. Se quisermos sobreviver, precisamos continuar nos aprimorando. Com a conversa encerrada, o céu já estava escurecendo. Sakumo não queria incomodar a tia Ria novamente, então eles se despediram e cada um voltou para casa. De volta à mesa de jantar, Oshiyomi decidiu abordar o assunto com sua mãe. Inicialmente Ria era claramente contra. O clã Jack tinha apenas um herdeiro restante. Se algo lhe acontecesse, ela não seria capaz de encarar seu falecido marido na vida após a morte. Sem outra opção, Oshiyomi teve que usar seu trunfo. Mencionou o incidente em que derrotaram um espião inimigo de nível Chunin. Aquilo a deixou atônita. Você está dizendo que encontrou um espião de Wagakure durante o treinamento e o matou? Perguntou ela, com os olhos arregalados. Oshiyomi assentiu inocentemente, depois correu de volta para seu quarto e retornou com o pergaminho que Lady Mito lhe dera de presente. Um conjunto de anotações avançadas de esgrima do estilo da Vila da Folha. Mãe, olha. Esta foi a recompensa da senhora Mito depois que ela descobriu o que aconteceu. Rie desenrolou o pergaminho, suas mãos tremendo enquanto lia o que estava escrito dentro dele. Embora não fosse uma espadachim, os anos de convivência com seu falecido marido lhe haviam dado alguma familiaridade com a arte. Não se tratava de uma falsificação. O pergaminho era autêntico, continha os ensinamentos sobre esgrima do próprio segundo Hokage. Para o agora extinto clã Jack, um pergaminho como este era nada menos que uma relíquia de família preciosa. O olhar de Rie desviou-se do pergaminho de volta para Oshiyomi. Ela não conseguiu mais se conter. Lágrimas brotaram e escorreram pelo seu rosto. Ela colocou o pergaminho de lado e caminhou até seu filho. Sem aviso prévio, ela o pegou pela cintura e lhe deu 2 palmadas firmes na bunda. Oshiyomi ficou atônito, não porque uma alma de quase 30 anos como a dele não pudesse lidar com uma palmada, mas porque até onde ele se lembrava, sua mãe nunca o havia batido antes. E hoje, depois de lhe ter oferecido o que era praticamente uma relíquia sagrada, levou uma palmada? Ele não ousou resistir, com medo de machucar acidentalmente a mãe com sua força.
Tudo o que pôde fazer foi protestar baixinho. Mãe, por que fez isso? Seu pirralho, você passou por algo tão perigoso e nem me contou? Você pretendia esconder isso de mim para sempre se não estivesse pensando em se formar mais cedo? Oshiomi ficou sem palavras. Ele simplesmente a deixou continuar, assentindo e admitindo a culpa. Depois de mais 2 palmadas, Rie finalmente o soltou e o sentou ao seu lado. Se você realmente tem a capacidade de se proteger, então eu apoiarei sua decisão, disse ela com a voz ainda tremendo um pouco. Mas você precisa me prometer uma coisa, independentemente de se formar mais cedo ou não, você precisa se proteger em todas as missões que se seguirem. Você é o último herdeiro do clã Jack. Se algo lhe acontecer, o clã estará acabado. Nunca se esqueça disso. Oshiomi ficou em silêncio, ouvindo atentamente suas palavras sinceras. Seu peito apertou e por um instante, ele até sentiu as lágrimas ameaçarem brotar. Mas então, Rie enxugou as lágrimas e acrescentou seriamente. Então, Oshiomi, é melhor você trazer uma garota para casa logo e me deixar conhecê-la. Preciso de um pouco de paz de espírito. Depois que eu tiver segurado meu neto nos braços, vocês podem fazer o que quiserem. Oshiomi, _. Você acabou com o clima. Devolva minhas lágrimas. Capítulo 32. Acho que ele está afim de você. No dia seguinte, na academia, Oshiomi e Sakumo aproveitaram o intervalo do almoço para discutir a ideia de uma graduação antecipada com Jiraiya e Orochimaru. Inicialmente Orochimaru e Jiraiya pareceram surpresos, mas nenhum dos dois rejeitou a ideia. Na verdade, demonstraram bastante interesse. Ambos tinham seu próprio orgulho discreto. Apesar de nunca terem recebido treinamento shinobi formal antes de entrar na academia, conseguiram superar a maioria de seus colegas em apenas 2 meses. Isso lhes dava uma clara noção de seu potencial. No fundo, eles estavam começando a perceber que passar muito tempo na academia poderia, na verdade, atrapalhar seu crescimento. Após uma breve discussão, os 4 decidiram que se candidatariam à formatura em 6 meses. Jiraiya e Orochimaru acreditavam que até lá, conseguiriam dominar todo o currículo da academia e adquirir força suficiente para passar no exame de graduação. Oshiomi e Sakumo concordaram. A essa altura, não pareceria tão abrupto mencionar a ideia de se formar. Com o plano em ação, os 4 saíram juntos para almoçar. Escolheram uma barraquinha de dango perto da academia, encheram a barriga e voltaram para a aula mais cedo do que a maioria. Na idade deles, poucos alunos gostavam de ficar presos na sala de aula durante o almoço. A maioria preferia correr ao ar livre, mesmo que isso significasse comer comida fria no vento. Após esperar um pouco na sala de aula, Tsunade entrou acompanhada de Yako. As 2 garotas tinham acabado de se sentar e estavam se preparando para conversar sobre as últimas fofocas da escola quando Oshiomi de repente se virou para Tsunade e disse: Ei, conversei com o Jiraiya e os outros. Estamos planejando nos inscrever para a formatura daqui a uns 6 meses. Você poderia avisar a Lady Mito depois da aula? Tsunade assentiu com a cabeça, inicialmente sem entender por que Oshiomi precisava que ela contasse a Mito sobre aquilo. Mas quando se virou e viu a expressão atonita de Yako, como se ela tivesse sido transformada em pedra, finalmente compreendeu o que ele queria dizer. Espere, o que você disse? Você vai GRA. Antes que ela pudesse terminar, Oshiomi entrou em pânico e rapidamente levou a mão à boca. Não gritem. Estamos tentando manter isso discreto. Não queremos que todos saibam ainda. O acesso de raiva de Tsunade já havia atraído a atenção dos poucos alunos que ainda restavam na sala de aula. Várias cabeças se viraram em sua direção, arregalando os olhos ao verem Oshiomi cobrindo a boca de Tsunade. Percebendo o constrangimento da cena, Oshiomi retirou lentamente a mão e deu um sorriso sem graça aos presentes. Haha, não liguem para a gente, estamos só brincando de verdade. Os alunos se viraram, murmurando entre si. Alguns estavam céticos, outros divertidos, e outros pareciam ter o coração despedaçado. Reações dos meninos. Oshiomi está dando em cima da Tsunade de novo. Nossa, que inveja. TCH. Ele só fala e não morde. Não faço ideia de por que a Tsunade gosta de um cara como ele. Entretanto, as meninas cochichavam entre si. Você viu isso? Ele tocou no rosto dela. Eu sabia que estava rolando alguma coisa entre eles. Com certeza. Vou contar para XXX assim que o almoço terminar. Ela não acreditou em mim antes. Uau! O Oshiomi-senpai é tão bonito. Por que ele tinha que se apaixonar por uma garota assustadora como a Tsunade? O que ela tem que eu não tenho? Se ele já gosta de alguém, acho que não tenho mais chances. Talvez eu devesse entrar para o fã-clube do Orochimaru. E mais 10.001 pontos de fofoca para Jack Oshiomi. -1 fãs. Toda a conversa chegou aos ouvidos de Tsunade, fazendo seu rosto queimar de vergonha. Furiosa, ela pisou no pé de Oshiomi, agarrou Yako pelo braço e saiu da sala de aula a passos largos. Ai! A dor fez Oshiomi inspirar profundamente, quase saltando da cadeira. Rangendo os dentes, ele se inclinou para Jiraiya e murmurou. O que se passa na cabeça dela? Eu só pedi para ela transmitir um recado para Lady Mito. Por que ela ficou tão agitada? Jiraiya olhou para Oshiomi, ainda fazendo uma careta, e assentiu com compaixão. A expressão o fez lembrar de todas as vezes em que levou umas palmadas de Tsunade. Você tem razão. As garotas são muito complicadas. Não dá para entendê-las com lógica. Enquanto isso, no campo de treinamento, Tsunade arrancou um galho de uma árvore com raiva e desabafou sua frustração. Arg, aquele idiota do Oshiomi. E daí que ele vai se formar? Por que ele tem que me contar?
e depois agir como se não fosse nada demais. E por que eu tenho que contar para a vovó Mito? É tão estranho. Yaku, que desconhecia as interações anteriores de Yoshiomi com Mito, olhou para Tsunade, que estava perturbada, hesitou por um instante e então disse cuidadosamente: Princesa, acho que Jeko Yoshiomi pode estar apaixonado por você. O rosto de Tsunade ficou vermelho. Instintivamente ela estendeu a mão e beliscou a bochecha de Yaku. Já é ruim o suficiente quando outras pessoas falam besteira. Agora você também está falando besteira? Mas Yaku não recuou. Fazendo uma careta por causa do beliscão, ela murmurou com as bochechas amassadas: Ai, princesa. Assim que Tsunade a soltou, Yaku esfregou a bochecha e continuou com toda a dramaticidade de alguém que leu romances demais. Pense bem, ele não queria contar para todo mundo, mas precisava contar para você. Isso significa que você é especial para ele. E a primeira coisa que ele pediu foi que você transmitisse a mensagem para Lady Mito. Isso significa que ele quer que sua família saiba sobre seus talentos, como se estivesse tentando obter aprovação. Além disso, você viu quantas garotas da turma gostam dele? Qualquer uma delas teria aproveitado a chance de ficar com ele, mas ele nunca disse sim para nenhuma. Se ele não estivesse interessado em ninguém, por que rejeitaria todas elas? Vamos lá, princesa, estou errado? Tsunade encarou Yaku, completamente sem palavras, o rosto ficando ainda mais vermelho. Ela abriu a boca várias vezes para falar, mas não conseguiu formular uma resposta. De jeito nenhum. Isso não pode ser. Aquele cara é irritante. Por que ele faria isso? Yaku não havia terminado. Seus olhos brilhavam com uma confiança presunçosa, como se ela fosse uma casamenteira experiente. Sabe, alguns garotos demonstram afeto provocando as garotas de quem gostam. E não é exatamente assim que Yoshiomi te trata? Sinceramente, acho que ele não é tão ruim assim. Ele é bonito, forte, gentil quando fala com os outros. Ele seria um ótimo namorado. Yaku claramente começara a imaginar cenas de Yoshiomi e Tsunade em um encontro. Um sorriso sonhador surgiu em seu rosto. Tsunade, vermelha e exasperada, agarrou as bochechas de Yaku e as apertou, formando um U. Parece que é você quem gosta dele. Por que mais você continuaria falando bem dele? Yaku tentou protestar, mas só conseguiu emitir sons abafados de MMPH. MMPH. Soltando o A, Tsunade se virou e declarou: Chega. Não tem a menor chance de Yoshiomi gostar de mim. Mesmo se gostasse, eu não teria interesse. Eu, Tsunade, viverei uma longa vida de solteira. Sem namorados. Sem romances melosos. E definitivamente nada romântico com Jeko Yoshiomi. Capítulo 33. A preocupação de Sarutobi parte 1. Após o intervalo do almoço, Tsunade se recusava a sequer olhar para Yoshiomi. Sempre que ele dava a entender que poderia se virar em sua direção, ela imediatamente desviava o olhar e encarava a paisagem pela janela com uma concentração exagerada. Mas quando ela percebeu que Yoshiomi realmente não tinha intenção de falar com ela, começou a ranger os dentes de frustração, sentindo-se estranhamente ignorada. Após várias oscilações emocionais, ela desistiu completamente. Com um suspiro, enterrou o rosto nos braços sobre a mesa e fingiu dormir, tentando não pensar mais no assunto. Aquela tarde se arrastou como unhas em pedra. No instante em que o sinal tocou, Tsunade jogou a mochila nas costas, agarrou a mão de Yaku e saiu da sala de aula furiosa. Jiraiya observou-a fugir e coçou a cabeça. O que aconteceu com ela hoje? Yoshiomi apenas deu de ombros. Não faço a mínima ideia. Eu era bom em flertar na minha vida antiga, mas não sou nenhum especialista em psicologia infantil. Se ela tivesse 16 anos, talvez eu conseguisse entender o humor dela. Mas 6? Isso está além do meu conhecimento. E com isso ele escolheu o caminho da simplicidade, arrastar seus melhores amigos para treinar e para finalizar o dia, saborear uma tigela fumegante de ramen. Enquanto isso, em um dos tranquilos pátios do complexo Senju, Lady Mito tomava chá calmamente, admirando a vegetação exuberante ao seu redor enquanto ouvia Sarutobi e Hiruzen apresentar seu relatório diário. Sarutobi foi meticuloso em sua atualização, explicando tudo o que havia supervisionado e como cada problema havia sido resolvido. Ele demonstrou profundo respeito por Lady Mito. Às vezes, olhando para ela, não conseguia deixar de sentir que havia assumido o cargo de Hokage, que por direito deveria ter permanecido dela. Quando ele finalmente terminou, a expressão de Mito permaneceu neutra. Sua voz era suave, mas incisiva. Hiruzen, há quanto tempo você é Hokage? Quase 1 ano. 1 ano. Seu olhar se perdeu por um instante, os olhos repletos de uma lembrança distante. Quando voltou a si, seu tom ainda era calmo, mas um pouco mais frio. Você ocupa este cargo há 1 ano. E mesmo assim ainda sente a necessidade de me relatar cada pequeno detalhe? Pergunte a si mesmo, isso parece certo? Suas palavras não continham nenhuma crítica direta, nenhum sarcasmo, mas atingiram Hiruzen mais do que uma bronca. Seu rosto ficou vermelho de vergonha. Ele baixou a cabeça e murmurou, quase envergonhado. Eu não estava pensando com clareza. Vê-lo curvar-se daquela maneira despertou uma rara pontada de irritação no coração de Mito. Levante a cabeça. A aspereza em seu tom de voz assustou Hiruzen. Ele ergueu o olhar rapidamente e encontrou dela, finalmente compreendendo algo não dito em seu olhar. Satisfeita por a mensagem ter sido compreendida, Mito suavizou um pouco o tom de voz. Você é o Hokage da Vila Oculta da Folha, escolhido pessoalmente por Tobirama. É a você que foi confiado o futuro desta vila, não a mim. Sou apenas uma senhora idosa, meus dias estão contados.
Posso apenas oferecer orientação como uma pessoa mais velha, mas as decisões devem ser suas. Você precisa ter convicção e presença de espírito próprias. Confie em seus instintos, haja com decisão e uma vez tomada a decisão, não olhe para trás. Contanto que suas ações sejam para o bem da aldeia, o tempo dirá se você estava certo ou errado. Mas continuar hesitando assim. Essa é a verdadeira traição à confiança de Tobirama. Hiruzen ficou profundamente comovido. Ele fez uma reverência formal. Obrigada, senhora Mito, pela sua orientação. Desta vez, ao contrário de antes, não havia qualquer traço de culpa em seu movimento, apenas sinceridade e determinação. Quando se levantou novamente, sua postura estava mais ereta e seu espírito parecia mais leve. Para ser sincero, Hiruzen nunca se viu realmente como terceiro Hokage. Seu sonho sempre fora se tornar um Hokage como seu mestre, mas quando finalmente assumiu o cargo, percebeu o quão longe ainda tinha que ir. Quanto mais se comparava a Tobirama, mais cauteloso se tornava. Essa cautela o levou a depender muito dos conselhos de Mito. Mas as palavras dela hoje despertaram algo nele, embora ainda não se soubesse por quanto tempo essa clareza recém-descoberta duraria. Mito observou a determinação silenciosa que retornava aos olhos de Hiruzen. Ela abriu a boca para falar novamente, mas no fim se conteve. O que ela mais temia não era a falta de habilidade dele, nem mesmo a dependência que ele tinha dela. Era a indecisão profundamente enraizada em sua natureza. Em questões de política e liderança, Hiruzen era perspicaz, mas sua natureza excessivamente cautelosa o impedia de ser o Hokage que poderia ter sido. Enquanto Hashirama agia com ousadia e Tobirama planejava tudo nos mínimos detalhes, Hiruzen ponderava os prós e os contras até ficar paralisado pela dúvida, buscando inconscientemente a aprovação dos outros. Esse hábito poderá algum dia ser a sua ruína. Mito ansiava por explicar tudo isso claramente. Mas sua sabedoria lhe dizia que falar demais poderia abalar a confiança dele, ou pior, gerar ressentimento. Haveria tempo. O futuro ainda era longo. Um passo de cada vez. Nesse instante, a tranquilidade do pátio foi quebrada pelo som de passos leves e apressados. Vovó, voltei. Tsunade surgiu de repente e correu direto para os braços de Mito. Mito riu baixinho e passou a mão pelos cabelos loiros de Tsunade, com os olhos cheios de amor. Tsunade, quantas vezes eu já te disse? Apresente-se direito. Após alguns momentos de carinho, Tsunade finalmente notou Hiruzen por perto. Percebendo que havia sido indelicada, ela mostrou a língua e ofereceu um doce. Olá, tio. Hiruzen sorriu e assentiu. Ao ver uma versão tão adorável da futura princesa Lesma, ele estendeu a mão para beliscar delicadamente sua bochecha. Mas Tsunade se escondeu atrás de Mito antes que ele pudesse fazê-lo. Hiruzen recuou a mão com um sorriso sem jeito. Mito, entretanto, já estava imersa no papel de avó carinhosa. Ela puxou Tsunade para o seu colo e começou a passar os dedos pelos seus cabelos loiros e sedosos. E aí? Aconteceu alguma coisa divertida na escola hoje? Nesse instante, Tsunade se lembrou daquele garoto irritante, Oshiomi. Ela balançou a cabeça com força, tentando apagar a imagem dele de sua mente. Ele nada demais. Ah, é verdade. Jeko Oshiomi disse que ele e alguns outros querem se candidatar à formatura daqui a 6 meses. Ele me pediu para passar o recado para você. Apesar de si mesma, ela ainda transmitiu a mensagem conforme Oshiomi havia pedido. Mito pescou momentaneamente surpresa. Ela não esperava que aquelas crianças ficassem tão inquietas tão rapidamente. Hiruzen ficou igualmente surpreso. A colega de classe da Tsunade quer se formar? Já. Faz apenas 2 meses que o semestre começou. Capítulo 34. A preocupação de Sarutobi parte 2. Ao ver o choque de Hiruzen, Mito explicou gentilmente. Na verdade, eu pretendia falar sobre isso com você hoje, mas me distraí e esqueci, a idade está realmente me alcançando. Enquanto falava, Mito pegou um arquivo de um agente Ambu próximo e entregou a Sarutobi. Ele o aceitou com as 2 mãos e começou a ler. No instante em que passou os olhos pelas primeiras linhas, sua expressão mudou. 2 espiões de Vagakuri se infiltraram na vila sem que ninguém percebesse? O que as patrulhas andaram fazendo? Mito, no entanto, parecia despreocupado. Estamos em tempos de guerra. Com pessoas entrando e saindo constantemente, é inevitável que algumas consigam passar. Não há necessidade de culpar as patrulhas com muita severidade. Basta que elas sejam mais vigilantes daqui para frente. O que realmente importa é o que está na segunda metade desse relatório. Instigado por suas palavras, Hiruzen continuou lendo e se viu incapaz de desviar o olhar. O conteúdo era tão implausível que beirava o fantástico. Se não tivesse vindo diretamente de Mito, ele poderia tê-lo descartado como ficção. 4 alunos da academia com apenas 6 anos de idade conseguiram derrotar um Chunin e um Genin de Vagakuri juntos. Nenhum contador de histórias ousaria inventar algo tão absurdo. Um Chunin era considerado um nível de força de combate padrão na maioria das vilas Shinobi. E ainda assim essas crianças, alunos do primeiro ano da academia, haviam eliminado um? Será que Vagakuri estava realmente tão fraca assim agora? Ele não conseguia entender. Levantando os olhos, Sarutobi lançou um olhar interrogativo para Mito. O foco do relatório era vago, e a maior parte dele detalhava as informações que a unidade de inteligência da vila havia extraído dos 2 cadáveres inimigos. Não havia muita informação sobre como a batalha realmente se desenrolou. Mito tomou um gole de seu chá e disse casualmente. Para dizer a verdade, foi uma feliz coincidência. Uma das crianças, Jeko Shiomi, despertou o Kekkei Genkai de seu clã durante o confronto.
Foi graças a essa habilidade hereditária que eles conseguiram vencer uma batalha que de outra forma, não deveriam ter vencido. Um Kekkei Genkai. Hiruzen murmurou, seus lábios se contraindo. Por um instante sentiu vontade de acender um cigarro, mas com o mito presente conteve-se. Como futuro professor de ninjutsu, o conhecimento de Sarutobi era vasto. Não demorou muito para que ele se lembrasse do clã Jack. Assim, o clã Jack possui um Kekkei Genkai raro conhecido como Liberação Transparente. Eles se especializam em técnicas de furtividade e assassinato. Mas me lembro que o líder do clã, Jack Eishi, foi morto durante uma missão alguns anos atrás. Eu não sabia que o clã tinha um herdeiro sobrevivente. Com essa linhagem, faz sentido que ele tenha conseguido acertar um golpe crítico em um Chunin. Essa criança deve ser muito talentosa. Mito assentiu com a cabeça. E não é só ele. Os outros 3 também são notáveis. Esses 4 são talentos raros, e a aldeia deveria fazer questão de cultivá-los. Enquanto falava, ela estendeu a mão e deu um beliscão brincalhão na bochecha de Tsunade, fazendo a garota se contorcer e rir baixinho. O olhar de Hiruzen seguiu instintivamente o dela, pousando em Tsunade. Naquele instante, ele compreendeu. Fazendo uma reverência respeitosa a Mito, ele disse: não se preocupe, Lady Mito. Eu mesma cuidarei dessas 4 crianças. Farei tudo ao meu alcance para ajudá-las a atingir seu pleno potencial. Com elas por perto, o futuro de Konoha parece promissor. Na verdade, eu gostaria de conhecê-los pessoalmente e perguntar sobre a batalha em detalhes e ter uma ideia de seus pontos fortes individuais. Isso ajudaria no planejamento de suas equipes após a formatura. E eles definitivamente deveriam ser recompensados por eliminar espiões inimigos. O que você acha que seria apropriado? Mito ficou satisfeita ao ouvir isso. Comparado à sua hesitação anterior em relação a assuntos governamentais, esta versão de Sarutobi mostrava uma melhora notável. Pelo menos algumas de suas palavras haviam surtido efeito. Ela pensou por um instante e então respondeu: já entreguei a cada um deles um pergaminho de ninjutsu como recompensa pessoal. Dar-lhes mais técnicas neste momento poderia sobrecarregá-los. É melhor fornecer apoio prático. Com exceção de Jack Oshiomi, cuja mãe ainda está viva, os outros 3 são órfãos. Melhorar suas condições de vida provavelmente contribuiria mais para o seu desenvolvimento. Hiruzen assentiu pensativamente. Entendido. Começarei a trabalhar nisso nos próximos dias. Dito isso, ele se despediu respeitosamente. Após a saída de Hiruzen, o pátio voltou à sua tranquilidade habitual. Mito acordou Tsunade delicadamente, que começara a cochilar em seu colo. Tsunade, quando você soube que seus colegas estavam pensando em se formar mais cedo, como você se sentiu? Você gostaria de se formar com eles? Tsunade inclinou a cabeça, pensando bastante antes de responder. Sim e não. Acho a escola meio chata agora, a maior parte é coisa que você já me ensinou. Quero me tornar um ninja de verdade como Oshiomi e os outros. Mas se eu me formar, Yaku ficará para trás, e nós prometemos que iríamos para a escola juntas. Mito deu uma risadinha suave. Se suas habilidades já estão em nível de graduação, então Yaku gostaria que você avançasse e continuasse aprendendo porque dessa forma, você seria forte o suficiente para protegê-la. Você não acha que isso faz sentido? Tsunade franziu a testa, refletindo seriamente sobre o assunto. Após uma longa pausa, assentiu firmemente. Você tem razão, vovó. Nesse caso, eu também quero me formar mais cedo. Mito sorriu e então perguntou gentilmente: se você se formar mais cedo e entrar para uma equipe, com quem você gostaria de ser pareado? Aquela pergunta deixou Tsunade perplexa. Ela mordeu o polegar e mentalmente repassou os rostos de seus colegas. Depois de um tempo, percebeu que o que mais se destacava era Oshiomi. E como se estivesse combinado, a voz de Yaku ecoou em sua mente. Princesa, acho que Oshiomi está apaixonado por você. Ah! Tsunade balançou a cabeça furiosamente, tentando afastar o pensamento. Estufando as bochechas em frustração, ela murmurou: contanto que não seja aquele idiota do Oshiomi, não me importo com quem eu for jogar em equipe. Mito observou as bochechas de Tsunade inflarem como pequenos pãezinhos e ergueu uma sobrancelha, pressentindo que talvez tivesse descoberto algo. Mas por mais que insistisse, Tsunade se recusava a dar mais detalhes. Os dias transcorreram como de costume. A vida na academia seguiu seu ritmo habitual. A única coisa que valia a pena comentar era o súbito reaparecimento de Uchiha Iwa, que havia desaparecido misteriosamente por um tempo e agora retornava. Transferido para a classe B. Os alunos estavam fervilhando de especulações. Por que alguém tão orgulhoso quanto Uchiha Iwa se transferiria voluntariamente para uma classe inferior? Ninguém conseguia entender. É claro que os 4 que realmente sabiam a verdade não estavam interessados em compartilhá-la. Na verdade, eles nunca haviam prestado muita atenção em Uchiha Iwa. Como de costume, o sinal da escola tocou, marcando o fim do dia, e Oshiomi e os outros se prepararam para ir ao treino diário. Mas assim que saíram pelos portões da academia, um Anbu mascarado apareceu diante deles. Sua voz era educada, mas firme. O Hokage gostaria de vê-lo. Se não tiver nenhum assunto urgente, por favor, acompanhe-me até o escritório do Hokage. Capítulo 35. Encontrando o terceiro Hokage. Do lado de fora do escritório do Hokage, os Anbu que haviam levado Oshiomi e sua equipe até lá desapareceram num instante assim que chegaram, sumindo tão rapidamente que os 4 jovens estudantes só puderam observar com admiração e inveja. Desviando o olhar dos Anbu que desapareciam para a enorme porta à sua frente, Jiraiya e os outros trocaram olhares.
todos sentindo uma mistura de excitação e tensão nervosa. Eles sabiam que aquele encontro provavelmente tinha algo a ver com o incidente do espião em Iwagakure, mas mesmo assim, as crianças sempre sentiam um estranho tipo de medo ao se depararem com figuras de autoridade desconhecidas. E atrás daquela porta não estava uma figura qualquer. Era Sarutobi Hiruzen, o terceiro Hokage, o líder de toda a vila oculta da Folha. Até as palmas das mãos de Sakumo estavam suando, e isso por si só já dizia muito. Oshiyomi, percebendo o desconforto dos amigos, sorriu por dentro. Então, sem aviso prévio, e sem perguntar se os outros estavam preparados, bateu na porta de forma travessa. Entrem, disse uma voz calma vinda de dentro. Sem hesitar, Oshiyomi empurrou a porta e entrou. Atrás dele, os outros três ficaram paralisados por um momento, atônitos com sua ousadia, antes de se apressarem para alcançá-lo. Era a primeira vez que qualquer um deles entrava no escritório do Hokage. Embora ainda estivessem um pouco intimidados pela figura lendária que os aguardava lá dentro, a curiosidade floresceu em seus jovens corações, levando-os a observar silenciosamente o ambiente ao redor. A sala era quase exatamente como seria retratada em histórias e pergaminhos, uma ampla escrivaninha de madeira no centro, ladeada por grandes arquivos e retratos dos Hokages anteriores. Através da grande janela atrás da escrivaninha, era possível ver tanto a movimentada rua principal de Konoha quanto, mais ao longe, a face rochosa do monumento Hokage. Nesse momento, apenas 3 rostos haviam sido esculpidos na pedra. O trabalho não era particularmente impressionante, dava para distinguir quem era quem, mas os detalhes eram, na melhor das hipóteses, grosseiros. Atrás da mesa, um homem de aparência jovem estava sentado em meio a pilhas imponentes de papéis. Seus olhos se ergueram dos pergaminhos para observar as 4 crianças que acabavam de entrar. Por dentro, Oshiyomi ainda achava estranho ver um terceiro Hokage tão jovem, nada parecido com a figura idosa e fumante de cachimbo de suas memórias de vida passada. Mas ele disfarçou seus pensamentos com boas maneiras e disse educadamente: "Boa tarde, Lorde Terceiro." Os outros seguiram o exemplo rapidamente, inclinando a cabeça em saudação. "Boa tarde", respondeu Sarutobi com um aceno de cabeça, e então olhou para cada um deles enquanto continuava. "Oshiyomi, Jiraiya, Sakumo, Orochimaru. Acertei os nomes de vocês, não é? Não precisam ficar nervosos, eu só os trouxe aqui para ouvir a versão de vocês." Aquela única frase dissipou instantaneamente a tensão na sala. Ouvir o Hokage pronunciar seus nomes com tanta naturalidade deu a cada criança uma sutil sensação de orgulho, como se elas importassem. Sarutobi sorriu calorosamente e perguntou: "O incidente com os espiões de Iwagakure, foram realmente vocês 4 que lidaram com eles? Alguém mais os ajudou?" Jiraiya, sendo o mesmo de sempre barulhento e extrovertido, estava prestes a responder quando Sakumo discretamente puxou sua manga. Ele olhou para Oshiyomi, que assentiu levemente, e só então Jiraiya começou a contar a história por completo. Essa troca sutil não passou despercebida por Sarutobi. Como eu suspeitava, pensou ele, esta equipe gira naturalmente em torno de Jack Oshiyomi. Após ouvir atentamente o relato, Sarutobi começou a entender o motivo. A inteligência e a força de Oshiyomi superavam em muito sua idade, o suficiente para inspirar o respeito e a confiança de 3 colegas extremamente talentosos. Todo o confronto com os espiões de Iwa dependeu da intervenção de Oshiyomi. Claro, os outros também contribuíram à esgrima de Sakumo, o protótipo da técnica do fio sombrio de Orochimaru e bem, a cabeçada de Jiraiya. Mas a batalha só virou a favor deles graças à impressionante manobra de assassinato de Oshiyomi, usando a liberação transparente de seu clã. Os espiões de Iwa não eram novatos, eram ágeis, treinados e perigosos. O fato de Oshiyomi ter conseguido encontrar uma brecha crucial e atacar com tanta precisão demonstrava que em termos de velocidade bruta, ele já superava a maioria dos Chunin. Sarutobi inconscientemente deu uma longa tragada em seu cachimbo. Com 6 anos de idade, ele já supera um Chunin em velocidade de explosão? Isso é assustador, ainda mais do que nós éramos na idade dele. Lady Mito tinha razão, essa criança precisava ser cuidada com carinho. Não, todos os 4 precisavam. Cada um tinha uma especialidade bem definida. Sakumo com seu Kenjutsu de elite, Jiraiya com sua força física bruta e instintos de combate. A furtividade e a velocidade de Oshiyomi beiravam o prodigioso. Orochimaru, que já criava seus próprios jutsus aos 6 anos, estava claramente destinado ao ninjutsu avançado. E então, com o controle preciso de chakra de Tsunade, especialmente com Mito planejando guiá-la para o ninjutsu médico, elas formariam uma unidade completa e perfeitamente equilibrada. Uma unidade de campo de batalha. Uma força. Sarutobi já conseguia imaginar a cena, os 5 adultos, avançando pelos campos de batalha, seus inimigos tremendo só de ouvir seus nomes. Ele largou o cachimbo e sorriu novamente. "Muito bem. Vocês todos se saíram excepcionalmente bem. Como você mencionou para Tsunade, vocês 4 parecem ter a habilidade necessária para se graduarem mais cedo. E eu aprovo o plano de vocês de se candidatarem daqui a 6 meses. Os olhos deles brilharam. Dito isso, acrescentou ele com uma risadinha, não se acomodem. Vocês não devem desperdiçar o talento de vocês. E sobre o incidente com o espião, embora eu os considere heróis, tais eventos não podem ser anunciados publicamente. Uma fama como essa na idade de vocês, poderia atrair atenção indesejada. Portanto, suas recompensas serão entregues em particular. Os 4 alunos assentiram com entusiasmo. Analisei seus históricos, continuou Sarutobi, e sei que todos vocês, com exceção de Oshiyomi, são órfãos.
Mesmo assim, suas famílias têm recursos limitados. Então, eis o que farei. A partir deste mês, cada um de vocês receberá um auxílio para treinamento pessoal de 10.000 RY por mês. A sala ficou em silêncio, então seus olhos quase saltaram das órbitas. Até mesmo Oshiomi ficou estupefato. 10.000 RY? Na linha temporal original, Naruto havia devorado todo o país do fogo por apenas 300 RY. Gastar 10.000 RY por mês era quase inimaginável. Sarutobi prosseguiu gentilmente, mas com firmeza. Esse valor deve cobrir suas refeições, necessidades básicas e permitir que você compre equipamentos ou ferramentas de treino. Use-o com sabedoria e invista no seu crescimento. Os 4 praticamente flutuaram para fora do escritório do Hokage, transbordando de entusiasmo e gratidão. Jiraiya já girava de alegria, agarrando dinheiro como uma criança em um dia de festa. Lamen. Vamos comer lamen hoje à noite. Muito lamen. Mas Oshiomi deu um tapinha no ombro dele com um sorriso. Vamos lá, Jiraiya. Vamos almejar mais hoje. Nada de ramen. Estamos comemorando. Vamos comer churrasco. Estou falando de carne até não conseguirmos mais andar direito. Capítulo 36. Meio ano de treinamento. 6 meses depois, na fronteira da Terra do Fogo. Dentro de um posto de comando temporário, um homem caolho estava sentado de pernas cruzadas sobre uma almofada no chão, estudando uma carta estendida sobre uma mesa baixa à sua frente. Seu rosto estava parcialmente coberto por bandagens, mas a cicatriz em forma de X no queixo e o olho direito firmemente enfaixado lhe conferiam uma aparência distinta e inconfundível. Mas mais impressionante do que sua aparência era a aura que ele exalava, fria, opressiva, como a de um predador escondido na grama alta, à espera do momento em que sua presa desse o bote em falso. Se Oshiomi estivesse presente, teria reconhecido o homem instantaneamente. Se não fosse Shimura Dance, Oshiomi teria mastigado de bom grado sua espada de treinamento de madeira até reduzi-la a estilhaços e engoli-la. Por fim, Dance abriu a carta. Uma mão segurava a página enquanto seus olhos percorriam cada linha meticulosamente, enquanto a outra batucava ritmicamente na borda da mesa. Não era uma mensagem longa, mas ele não teve pressa, examinando cada palavra como se ela contivesse algum significado oculto. Após 10 minutos de silêncio, as batidas cessaram. Dobrando a carta cuidadosamente, Dan se levantou, tocando levemente a área enfaixada sobre o olho direito. Então, esta longa e arrastada guerra está finalmente chegando ao fim. Seu mestre, Tobirama Senju, e seu camarada, Uchiha Kagami, haviam caído durante esse conflito brutal. O próprio Dance perderá um olho no campo de batalha. E agora finalmente havia sinais de que a guerra poderia estar chegando ao fim. Na verdade, a frente principal já havia se estabilizado após a rebelião interna de Kumo ter sido suprimida. Mas o recém-nomeado terceiro Raikage não era alguém com quem se pudesse dialogar. Sim, a instigação claramente partiu de Komo. Mas desde quando Komogakuri joga limpo com forasteiros? Assim, embora a batalha em grande escala tivesse cessado, emboscadas, ataques e escaramuças de baixa intensidade persistiram. Ambos os lados esperavam desgastar o outro e obter um desfecho mais favorável para o conflito. Mas no fim, os maiores recursos e a melhor organização de Konoha lhe deram a vantagem. Ontem, o terceiro Raikage finalmente enviou um emissário para entregar uma proposta de cessar-fogo a Dance na linha de frente. Até mesmo um homem como Dance, perpetuamente sombrio, sentiu seu humor melhorar um pouco ao ler o documento. Ainda assim, o fato de como desejar a paz não significava que a aceitaria facilmente. Ele selou novamente a carta, pegou um pergaminho e um pincel novos e rapidamente redigiu sua própria resposta. Assim que terminou, ele convocou um shinobi e entregou os 2 pergaminhos para que fossem devolvidos imediatamente à vila. De volta à vila oculta da Folha, no campo de treinamento particular da equipe. À beira de um pequeno riacho, 4 figuras participavam de combates de treino em pares. Sakumo e Oshiomi se enfrentaram em um duelo intenso, com as lâminas tilintando enquanto a presa branca e uma espada shinobi padrão colidiam repetidamente. A luta se tornará feroz, a testa de Sakumo brilhava de suor. O progresso de Oshiomi fora assustador. Há meio ano, o Kenjutsu deles era equivalente, mas agora, Oshiomi deu um grande passo em frente. Onde Sakumo antes tinha vantagem em combates corpo a corpo, especialmente quando Oshiomi não usava seu Kekkei Genkai ou sua técnica corte da lua crescente. Agora até essa vantagem havia desaparecido. Nos últimos 2 meses, Oshiomi desenvolveu uma técnica de espada dupla, combinando uma lâmina curta com sua katana padrão. Essa adição compensou suas fraquezas em combate corpo a corpo, e agora Sakumo estava na defensiva na maior parte do tempo. Mas Sakumo não era do tipo que se entregava facilmente. Rangendo os dentes, decidiu que era a hora de mostrar os resultados de seu crescimento ao longo de 6 meses. Com um grito, ele desviou a lâmina de Oshiomi e saltou para trás. Por um instante, ele ficou imóvel, e então a presa branca se iluminou com um chakra relâmpago cintilante. Faíscas dançaram ao longo da lâmina, e Sakumo explodiu em movimento, sua velocidade dobrando em um instante enquanto ele avançava em direção a Oshiomi. Os olhos de Oshiomi se arregalaram. Ele nunca tinha visto aquele movimento antes. Seus instintos gritavam em sua direção. Não bloqueie isso. Não era que ele não pudesse detê-lo, sua habilidade era alta o suficiente, mas sua lâmina não era. A presa branca de Sakumo era forjada em metal condutor de chakra. Aprimorada com a liberação de relâmpago, ela podia cortar aço. Se ele bloqueasse com sua espada padrão, ela se quebraria, e ele ficaria completamente vulnerável.
Sem hesitar, Oshiomi ativou o golpe da lua crescente. Um rastro prateado rasgou o campo enquanto ele desaparecia, reaparecendo 10 metros à esquerda. O golpe estrondoso de Sakumo atingiu apenas o ar. Assim que Sakumo parou, Oshiomi levantou a mão. Muito bem, você ganhou esta rodada. Você está louco? Se eu tivesse hesitado por um segundo sequer, poderia ter perdido um membro. Sakumo coçou a nuca sem jeito, embora seu tom ainda fosse um pouco defensivo. Vamos lá, eu sabia que você usaria o golpe da lua crescente. Você não estava em perigo. Oshiomi revirou os olhos. Essa sua técnica ainda não está totalmente estabilizada. É óbvio que está sobrecarregando seu corpo. Até que esteja completa, guarde-a para emergências, ok? Sakumo sentiu uma pontada de culpa. A bronca de Oshiomi doeu, mas era o tipo de coisa que um verdadeiro amigo diria. Sim, você tem razão. Oshiomi deu um tapinha no ombro dele. Não se preocupe. É só um treino. Todos nós perdemos às vezes. Acredite em mim, eu já perdi muitas vezes. Vamos lá, vamos ver como Jiraiya e Orochimaru estão. Comparado ao estrondo e ao barulho da própria luta deles, o treino de Jiraiya e Orochimaru foi silencioso, na maior parte do tempo, exceto quando Jiraiya gritava. Nenhum dos dois dominava muitos jutsus ainda, então suas lutas eram baseadas principalmente em taijutsu. À primeira vista, Jiraiya parecia o lutador dominante, sua força bruta e resistência eram incomparáveis. Não era possível diminuir essa diferença física com apenas 6 meses de nutrição aprimorada. Jiraiya era uma força da natureza, mas isso não significava que Orochimaru estava perdendo. Longe disso. Sua mente tática era extremamente afiada. Ele constantemente se esquivava dos ataques de Jiraiya e conseguia acertar golpes sutis e precisos em ângulos cegos. Após apenas alguns minutos de troca de golpes, Orochimaru mal havia sido arranhado, enquanto Jiraiya parecia ter atravessado uma tempestade. Frustrado, Jiraiya recuou bruscamente e começou a fazer sinais com as mãos. Muito bem, sua cobra traiçoeira. Você pediu por isso. Pelos selos de mão, parecia que ele estava prestes a usar a liberação de vento. Grande avanço. Orochimaru, imperturbável, respondeu prontamente. Enquanto Jiraiya acumulava chakra, Orochimaru desferiu seu próprio golpe, a técnica do fio sombrio, um fio fino com minúsculas farpas voltadas para trás. Os fios se estenderam e se enrolaram no braço de Jiraiya, apertando com força e interrompendo seus sinais. Antes que Jiraiya pudesse reagir, Orochimaru encurtou a distância e lançou uma série de ataques a curta distância. Uma rasteira bem calculada derrubou Jiraiya no chão, e uma kunai surgiu de repente em sua garganta. Seu idiota, zombou Orochimaru, gritando enquanto faz selos de mão, até um civil conseguiria interromper isso. Capítulo 37. Solicitação de formatura. Nos últimos 6 meses, Oshiomi e sua equipe fizeram progressos notáveis. As melhorias mais evidentes foram no domínio das 3 técnicas básicas da academia e no condicionamento físico. Após meses de treinamento e cuidadosa gestão de chakra, os 4 dominaram completamente as técnicas de clonagem, substituição e transformação. Em termos de físico, seus corpos haviam atingido os padrões de um genin. Embora sua força bruta ainda ficasse atrás da de adultos totalmente desenvolvidos, sua velocidade e agilidade superavam em muito a de um genin comum. Mais impressionante ainda é que cada um deles havia desenvolvido seu próprio estilo de combate pessoal, alinhado com seus talentos naturais. Inspirado pelo corte da lua crescente de Oshiomi, Sakumo desenvolveu uma técnica de Kenjutsu própria, um protótipo, a ruptura do vazio. Sob a orientação de Oshiomi, o princípio fundamental espelhava o da lâmina relâmpago Chidori. Usar o chakra da liberação de relâmpago para estimular a atividade celular e aumentar drasticamente a velocidade. Combinado com a presa branca, sua lâmina condutora de chakra, tornou-se um golpe devastador de alta velocidade. Sakumo tinha acabado de começar a explorar os mecanismos da ativação celular. A técnica ainda causava desgaste em seu corpo, mas com dedicação suficiente, era evidente que evoluiria para algo poderoso e refinado. As melhorias de Jiraiya foram mais notáveis no taijutsu. Usando o que Oshiomi se lembrava da linha do tempo original, ele o ensinou a mecânica geral de técnicas como o combo do leão e a sombra da folha dançante. Após treinamento intensivo, Jiraiya os dominou completamente. Embora ainda tivesse uma tendência a lutar de forma um tanto imprudente em confrontos individuais com o apoio adequado, ele já era capaz de demonstrar uma força de combate formidável. Orochimaru começara a demonstrar seu talento prodigioso para o desenvolvimento de jutsus. Sua técnica característica, Mãos da Serpente das Sombras Ocultas, havia sido totalmente aprimorada. Agora ele podia usá-la para imobilizar silenciosamente os oponentes sem alertá-los, graças ao controle preciso de chakra e a incontáveis horas de prática. Além disso, ele havia evoluído um jutsu básico de nível C, Liberação de Terra, Parede de Estilo Terra, para uma variante de nível B que ele chamou de Liberação de Terra, Lança de Terra Ascendente. Embora suas reservas de chakra ainda fossem muito pequenas para usá-lo com frequência, mesmo um único uso em batalha poderia mudar o rumo da guerra e potencialmente salvar sua vida. Quanto ao próprio Gekko Oshiomi, era impossível não mencionar o sistema Coração de Espada. Infelizmente, o sistema determinou que Oshiomi já havia ultrapassado Sakumo e, portanto, começou a reduzir o ganho de experiência ao treinar com ele.
Isso, combinado com a curva de progressão inerentemente mais íngreme para esgrima iniciante, significava que mesmo após 6 meses de esforço ininterrupto, Oshiyomi havia ganho apenas cerca de 40 pontos de experiência. Mas isso não significava que ele tivesse estagnado. Pelo contrário, ele havia desenvolvido um estilo de combate completamente novo. Originalmente, isso servia apenas para lidar com Sakumo. Como Oshiyomi não conseguia dominá-lo completamente na esgrima, especialmente sem recorrer a habilidades como Corte da Lua Crescente ou Presa Silenciosa, ele frequentemente se via superado em combate corpo a corpo. Então Oshiyomi começou a experimentar um estilo de empunhadura dupla, segurando uma adaga curta na mão esquerda e sua espada ninja padrão na direita. Ele descobriu que essa abordagem era surpreendentemente eficaz para treinos diários sem depender de habilidades especiais. Isso lhe proporcionou um melhor controle sobre a defesa em média distância e a retaliação em curta distância, e eventualmente se tornou um elemento essencial de seu estilo de luta regular. Havia também outra grande vantagem: reduzia o tempo de inicialização do Crescent Moon Slash. Essa técnica exigia uma empunhadura invertida para ser iniciada. No passado, Oshiyomi precisava girar sua lâmina para a posição correta antes de ativá-la. Mas com a mão esquerda já segurando uma adaga com empunhadura invertida, o movimento preparatório desapareceu completamente, e ambas as lâminas puderam se beneficiar do brilho característico do chakra prateado durante o ataque. Isso levou a uma evolução natural. Ao usar ambas as armas durante o golpe da lua crescente, ele podia encadear um golpe descendente imediato após a varredura inicial, transformando o ataque único em um combo de 2 golpes. Até mesmo o sistema reconheceu esse aprimoramento, concedendo-lhe mais 10 de XP bônus e desbloqueando uma nova habilidade passiva em esgrima para iniciantes. Habilidade desbloqueada: Golpe Cruzado da Lua Prateada. Quando Oshiyomi viu aquilo, seus olhos brilharam. Foi como descobrir um novo código secreto. Dito isso, ele entendia que esse estilo de empunhadura dupla continuaria sendo um caminho secundário. Muitas técnicas avançadas de espada, especialmente as do estilo Iaido, como a presa silenciosa, exigiam um saque limpo com uma única lâmina. Se ele dependesse de mais de 2 lâminas, poderia perder o acesso a técnicas futuras nessa categoria. Portanto, por enquanto, o uso de 2 armas era uma tática auxiliar, não seu foco principal. Após uma sessão de sparring, os 4 fizeram o que sempre faziam. Dirigiram-se à sua barraca de ramen favorita perto do campo de treinamento para saborear uma grande tigela de macarrão em comemoração. No meio de sua refeição extra grande, Jiraiya não conseguiu mais se conter. Então já se passaram 6 meses. Estamos praticamente no nível Genin agora, certo? Por que não se inscrever para a formatura amanhã mesmo? Sakumo concordou imediatamente com um aceno de cabeça. Ele já estava farto da vida acadêmica. Estava ansioso para partir para missões de verdade. Orochimaru assentiu silenciosamente em concordância. Ao ver os 3 olhando para ele com expectativa, Oshiyomi deu uma risadinha. Por que vocês estão todos olhando para mim? É claro que estou pronto para me formar. Na manhã seguinte, os 4 deixaram de lado o caminho habitual para a aula e foram direto para a sala dos professores. O que eles não esperavam, no entanto, era que alguém já tivesse chegado lá antes deles. Ao lado da instrutora Mitsu e de alguns outros professores, uma garota loira familiar estava de braços cruzados, exibindo um sorriso presunçoso. Ao perceber que eles entravam, ela se virou e mostrou a língua em um gesto atrevido. Cheguei aqui primeiro. Isso significa que sou o primeiro graduado antecipado de toda a academia. Claro, era Tsunade. Oshiyomi, Sakumo e Orochimaru não se importaram muito, mas Jiraiya ficou arrasado. Ele se orgulhava da ideia de ser o primeiro aluno a se formar mais cedo, e agora essa honra lhe fora roubada no último segundo. O instrutor Mitsui, por sua vez, parecia estar passando por uma crise existencial. Já era um choque quando Tsunade solicitou a graduação antecipada, mas agora mais 4 de seus alunos mais promissores estavam seguindo o mesmo caminho, todos no mesmo dia? Ele sentiu como se o céu estivesse desabando. Você sequer entende o que significa se formar mais cedo, disse Mitsui, com voz incisiva. Isto não é um jogo. Você está assumindo riscos reais, você pode morrer. E nem depende de mim. Você precisa da aprovação explícita do próprio Hokage. Se vocês não tiverem uma recomendação assinada pelo Hokage, não permitirei que nenhum de vocês faça algo tão imprudente. Antes que ele pudesse terminar, Tsunade calmamente tirou uma carta dobrada do bolso e a entregou a ele. Mitsui abriu o livro automaticamente, ainda no meio de seu desabafo, mas parou abruptamente ao ver seus olhos percorrerem a página. Tendo observado pessoalmente suas habilidades, afirmo que todos os 5 alunos atingiram os padrões para se graduarem antecipadamente. Autorização concedida para participação no próximo exame de graduação. Sarutobi Hiruzen. Mitsui. Capítulo 38. O exame de graduação. Após o choque inicial, o instrutor Mitsui finalmente voltou a si. Engolindo em seco, abriu a boca e disse: Muito bem então, siga-me. Sem dizer mais nada, Mitsui saltou repentinamente pela janela, atravessando os telhados com destreza. Sua intenção era mostrar às crianças o quão sério e exigente era o caminho de um verdadeiro ninja, mas no momento em que olhou para trás, seus olhares se cruzaram com os de um Jiraiya excessivamente descontraído. Uau! Sensei, por que você se virou tão de repente? Você me assustou demais, gritou Jiraiya, quase perdendo o equilíbrio no piso.
O rosto de Mitsui se contraiu em exasperação enquanto ele observava as 5 crianças o seguindo como se nada tivesse acontecido. Ele suspirou interiormente. Talvez seja assim que se pareça o verdadeiro gênio. Eu realmente não consigo usar meus próprios critérios para julgar crianças como eles. Deixando de lado seu orgulho inicial, Mitsui concentrou toda a sua atenção em guiá-los até o escritório do Hokage. Quando chegaram, Hiruzen Sarutobi estava livre e os cumprimentou com um sorriso caloroso. Afinal, o surgimento de 5 jovens prodígios de uma só vez era algo digno de comemoração. Ele fez um gesto para que esperassem um momento e, em seguida, os conduziu pessoalmente ao recém-construído campo de treinamento 6. Quando Oshiyomi e os outros chegaram, Koharu Tatani, Omura Mitokado e Uzumaki Mito já estavam presentes. Oshiyomi examinou os arredores, mas não viu Danzo em lugar nenhum. Ele optou por não perguntar, mas não pôde deixar de imaginar que Danzo provavelmente havia irritado Mito e conseguido ser exilado para algum posto remoto. Omura e Koharu ainda estavam na casa dos 20 anos, cheias de energia, completamente diferentes das figuras rígidas e conservadoras em que se tornariam no futuro. Oshiyomi maravilhou-se em silêncio. O tempo realmente muda as pessoas. Quem diria que aqueles que agora lutam pelo progresso se tornariam tudo aquilo a que se opunham em algumas décadas? Omura observou as crianças e falou com Hiruzen. Esses são os prodígios que você mencionou? Eles definitivamente parecem inteligentes e cheios de energia. Koharu deu-lhes um sorriso caloroso. Dê o seu melhor. Tenho grandes expectativas em relação a você. Sarutobi bateu palmas para encerrar a conversa fiada e se virou para Mitsui. O instrutor assentiu e deu um passo à frente. Conforme as regras estabelecidas pelo segundo Hokage, os alunos que solicitam a graduação antecipada devem primeiro demonstrar proficiência nas 3 técnicas básicas. Em seguida, devem permanecer em combate por 3 minutos contra um oponente de nível Genin sem serem derrotados. Se algum de vocês achar que não consegue cumprir esses requisitos, pode desistir agora. Como era de se esperar, nenhum dos 5 desistiu. Mitsui franziu ligeiramente a testa, mas continuou. Muito bem, então prossiga com a demonstração das 3 técnicas básicas. As 3 técnicas Jutsu de transformação, Jutsu de substituição e Jutsu de clonagem não representaram desafio algum para eles. Cada um dos 5 avançou e as executou com perfeição. Omura e Koharu assentiram em silêncio. Embora básicos, esses jutsus eram um bom indicador de habilidade fundamental. Aqueles que não conseguissem dominá-los teriam poucas chances de sucesso em ninjutsus mais avançados. Pela performance deles, ficou claro que esses 5 já possuíam excelente controle de chakra. Agora era a hora de testar sua verdadeira capacidade de combate. Seguindo o sinal de Hiruzen, 5 jovens genins com cerca de 11 ou 12 anos de idade entraram no campo de treinamento. Embora este exame de graduação fosse mais rigoroso do que o padrão, eles não estavam colocando essas crianças de 6 anos contra adultos. Dito isso, esses genins haviam se graduado 2 ou 3 anos antes, e a diferença entre eles e os alunos da academia ainda era significativa. A idade por si só era um fator. Esses genins já estavam em pleno crescimento, com força e velocidade muito superiores às de crianças de 6 anos. Mais importante ainda, todos eles já tinham experimentado o combate real, alguns até mesmo tendo matado antes, em contraste com crianças que mal tinham visto sangue. Os genins olharam para Oshiyomi e os outros com visível desdém. Em suas mentes, solicitar a graduação antecipada aos 6 anos era uma idiotice. Nem mesmo os prodígios teriam chance contra veteranos de sangue e fogo. Mitsui olhou para o genin e seus 5 alunos. Estranhamente, sentiu-se um pouco satisfeito. Talvez uma boa surra fizesse com que esses garotos levassem os estudos mais a sério. Infelizmente para Mitsui, ele estava destinado a se decepcionar. O que aconteceu em seguida deixou não só Mitsui perplexo, mas também Omura e Koharu, porque nenhum dos genins aguentou os 3 minutos necessários. Nenhum. Todos eles foram derrotados de forma decisiva. Na primeira luta, Jiraiya liderou o ataque. Após uma rápida sequência de kunais, ele avançou com um turbilhão de folhas, lançando seu oponente ao ar, e finalizou com um combo do leão. Orochimaru começou com uma saraivada de kunais para obscurecer a visão. Depois usou mãos de serpente das sombras ocultas para imobilizar o oponente de forma rápida e silenciosa. Quando ele se deu conta do que estava acontecendo, já estava desarmado e preso. Tsunade mostrou a todos o que significa pertencer a um clã prestigioso. Ela começou com liberação de terra, parede de estilo terra para bloquear projéteis, e então encadeou liberação de água, trombeta de água e liberação de relâmpago. Onda de corrente atrás da cobertura, causando uma série completa de danos ao seu oponente. Os genins que assistiam à luta à margem ficaram sem palavras. Eles estavam fora da academia há 2 anos e ainda não conheciam 3 jutsus. Enquanto isso, Tsunade os atingiu com um ninjutsu de 3 elementos. Então é assim que funciona o pague para ganhar, alguém murmurou. Sakumo foi direto ao ponto figurativamente. Ele investiu contra seu oponente, esquivou-se dos jutsus que se aproximavam, desviou armas arremessadas com sua lâmina de chakra presa branca e já estava com a espada na garganta dele antes que pudesse reagir. Sem truques. Apenas velocidade pura, precisão e uma intenção aterradora. Boa sorte para ganhar quando o dragão pousar na sua cara. O último a entrar em ação foi Gekko Shiomi. Ele foi mais cortês, trocou alguns golpes de sondagem com seu oponente antes de desembainhar sua espada de madeira para o combate corpo a corpo. Infelizmente, o taijutsu do seu oponente era cheio de falhas.
Apesar de empunhar uma kunai, ele não conseguiu acertar um golpe limpo. Oshiomi o desarmou com um único corte no pulso, pegou a kunai que caía no ar com um gesto casual e a pressionou suavemente contra o pescoço dele. Seus movimentos eram suaves, precisos, sem esforço. Seu rosto estava calmo, quase entediado. O genin derrotado teve vontade de chorar. Mãe, ele já é bonito. Por que ele tinha que lutar com tanto estilo também? Capítulo 39. A herança do clã Jack. Com a derrota completa dos 5 oponentes genin, o primeiro exame de graduação antecipada da história de Konoha terminou de forma dramática e decisiva. Jack Oshiomi e seus companheiros se tornaram oficialmente shinobi plenos. Seu professor, Mitsui, observava os 5 alunos, agora ostentando orgulhosamente seus protetores de testa, e sentiu uma complexa mistura de emoções. Ele havia presumido, certa vez, que esses 5 simplesmente se superestimavam, desconhecendo as verdadeiras dimensões do mundo shinobi. Mas agora parecia que ele era quem tinha visão limitada. Mesmo assim, em vez de se sentir desanimado, Mitsui sentiu apenas orgulho ao olhar para seus alunos. Independentemente de tudo, esses 5 prodígios eram seus alunos, seu legado. Seus nomes seriam uma marca brilhante em sua carreira docente, e isso era algo que merecia ser celebrado. Mitsui havia planejado originalmente que eles retornassem à academia e fizessem um discurso motivacional para inspirar o restante da turma, mas o terceiro Hokage vetou pessoalmente a ideia. Se a notícia se espalhasse de que 5 prodígios de 6 anos haviam se formado antes do previsto, isso poderia atrair a atenção de vilarejos rivais. Esse tipo de exposição seria perigoso para eles. Por ora, a notícia da formatura deles seria mantida em segredo absoluto. Somente quando tivessem força suficiente para se protegerem, suas conquistas seriam tornadas públicas. Com o discurso cancelado, a Mitsui optou por comemorar com eles durante uma refeição uma forma discreta, porém significativa, de marcar a ocasião. Após o jantar, Mitsui se desculpou para retornar à academia. Ele ainda tinha aulas para ministrar à tarde. Isso deixou os 5 graduados sentados ao redor da mesa, trocando olhares constrangidos até que Tsunade foi a primeira a quebrar o silêncio. A vovó Mito está me esperando em casa, disse ela levantando-se. Estou voltando. Vejo vocês na reunião de designação da equipe daqui a 3 dias. Assim que Tsunade saiu, apenas Oshiomi e os outros 3 permaneceram à mesa, sem saber o que dizer. Jiraiya e os outros eram órfãos, alegrias e tristezas sempre foram compartilhadas apenas entre os 4. Não havia ninguém em particular a quem precisassem voltar para casa e dar explicações. Após trocarem alguns olhares, os 4 decidiram ir direto para o campo de treinamento. Passaram a tarde brincando e treinando, fazendo barulho e se divertindo. Naquela noite, quando Oshiomi voltou para casa, ele finalmente deixou seu lado infantil transparecer. Assim que Rie entrou no pátio, ele correu orgulhosamente para mostrar sua nova bandana. Quando Rie descobriu que seu filho havia passado no exame de graduação e se tornado oficialmente um genin, ela ficou dividida entre repreendê-lo por ter escondido isso dela e se emocionar de alegria. Após se acalmar por um instante, Rie pegou a mão de Oshiomi e falou solenemente. Venha comigo, Oshiomi. Há algo que quero lhe mostrar. Ela nem se deu ao trabalho de fazer o jantar. Ainda segurando a mão do filho confuso, ela o conduziu até seu quarto. Como Oshiomi tinha seu próprio quarto, ele raramente entrava no que era essencialmente o quarto principal da família Jack, o espaço privado de Rie. Mas afinal, aquela era a casa dele, então ele deveria estar familiarizado com ela. Ou pelo menos era o que ele pensava. Desde quando o quarto da mamãe tem compartimentos secretos? Rie se movia como uma shinobi, pressionando e girando uma pequena escultura ornamental na lateral do espelho de sua penteadeira. Com um leve clique mecânico, toda a penteadeira começou a girar 90 graus, revelando um estreito compartimento oculto esculpido na parede. Oshiomi ficou ali paralisada enquanto Rie estendia a mão para o compartimento escondido e retirava delicadamente uma longa caixa de madeira. Ela limpou a poeira com a ternura de quem acaricia um ou uma amante. Então ela se virou para seu filho, ainda perplexo, e disse suavemente. Esta é a verdadeira herança do clã Jack. Hoje estou passando-a para você. A partir de hoje, você é o novo chefe do clã Jack. Oshiomi quase quis retrucar que só havia 2 pessoas no clã, importava mesmo quem era o chefe? Mas a gravidade na voz de sua mãe o fez pegar a caixa com cuidado solene. Era comprido e estreito, com o formato de um cabo de lâmina. Oshiomi olhou para Rie com um olhar interrogativo, e ela lhe deu um sorriso afetuoso. Vamos lá, abra. Com o incentivo dela, ele abriu a caixa sem hesitar. Dentro dela havia uma espada, uma lâmina ninja de tamanha elegância e beleza que lhe tirou o fôlego. Seu falecido pai havia colecionado muitas espadas ninja refinadas, mas comparadas a esta todas empalideciam. Oshiomi o manuseou instintivamente com extremo cuidado, temendo que até mesmo um toque descuidado pudesse danificar sua superfície impecável. A bainha e o cabo eram uma mistura de azul profundo e dourado, e no instante em que a segurou, pôde sentir seu excepcional trabalho artesanal. Ansiosamente desembainhou-a, segurando-a contra a luz para examinar a lâmina mais de perto. A lâmina tinha cerca de 80 centímetros de comprimento, um pouco grande para o seu tamanho atual, mas seria perfeita quando ele crescesse. Próximo ao cabo, a lâmina apresentava uma leve curvatura. Sua base era larga, estreitando-se dramaticamente em direção à ponta. Mesmo um único olhar era suficiente para perceber a estranha e cativante beleza de sua forma, como se o olhar fosse atraído por ela involuntariamente.
O que a tornava ainda mais impressionante eram os 3 padrões em forma de crescente gravados ao longo da borda da lâmina. Eles ecoavam o emblema do clã Jack, 3 crescentes que crescem em sequência. Enquanto Oshiyomi admirava a lâmina, Rie falou com uma voz suave porém orgulhosa. Esta espada se chama Mikazuki Muneshika. É uma relíquia do nosso clã. Segundo a lenda, seu ancestral Jack Ima forjou usando restos de armas deixadas pelo sábio dos 6 caminhos, misturados com metais infundidos com chakra e materiais raros, refinando-a repetidamente. Dizem que é uma das lâminas ninja mais afiadas de todo o mundo shinobi. Isso despertou a curiosidade de Oshiyomi. Ele se lembrou de histórias de sua vida passada sobre lâminas tão afiadas que podiam cortar ferro como tofu ou cortar um fio de cabelo no ar. Sem pensar 2 vezes, arrancou um fio de cabelo da cabeça e soprou suavemente em direção à lâmina. O cabelo caiu, e foi instantaneamente cortado ao meio no momento em que tocou a borda. Sem exagero, essa espada realmente poderia cortar um fio de cabelo com uma brisa. Ao ver a empolgação do filho, Rie sorriu, deu um tapinha na cabeça dele e continuou. Desde a Era dos Reinos Combatentes, esta lâmina sempre foi a arma pessoal do chefe do clã Jack. Seu pai também a empunhou no campo de batalha. Mas após o seu nascimento, ele a selou. Ele disse que acontecesse o que acontecesse, esta espada deveria ser passada para você, como um presente para quando você se tornasse um shinobi. Eu não esperava que o desejo dele se realizasse tão cedo. Oshiyomi, seu talento supera em muito de seu pai. Sei que você fará história com esta espada, uma história que levará o clã Jack de volta à grandeza. Ao ouvir as palavras de sua mãe, Oshiyomi sentiu subitamente o peso da lâmina dobrar. Naquele instante, ela parecia carregar as esperanças de todos os líderes do clã Jack que o precederam. Ele nunca havia dado muita importância ao legado de sua família, mas agora segurava a espada com reverência e fazia uma promessa solene à sua mãe. Capítulo 40. Conselho da Meia-Noite. Enquanto Oshiyomi admirava com grande carinho sua nova espada, Mikazuki Muneshika, Hiruzen Sarutobi recebeu 2 cartas vindas da linha de frente, nas profundezas da Torre Hokage. Após ler a carta detalhando a intenção de Komogakure de negociar um cessar-fogo, Hiruzen não conseguiu conter uma gargalhada sonora. Isso era realmente uma dupla bênção. Apenas naquela manhã Oshiyomi e os outros haviam se graduado oficialmente e agora, ao cair da noite, uma proposta de paz havia chegado. Os olhos já estreitos do velho Hokage quase desapareceram em fendas devido ao seu sorriso radiante. Ele acendeu alegremente seu amado cachimbo, um antigo hábito que desenvolvera após se tornar Hokage. Independentemente de estar eufórico ou sobrecarregado, sempre dava uma tragada profunda, como se o cachimbo ajudasse a equilibrar seu coração. Após soltar nuvens de fumaça lentamente por um tempo, Hiruzen se voltou para a segunda carta. No instante em que a leu, seu rosto se contraiu em uma profunda carranca. Era uma carta escrita à mão por Danzo. Sua mensagem principal: se o inimigo quer se render, tudo bem, mas as reparações devem ser significativas. Muitos dos nossos aldeões já morreram. Não podemos permitir que seus sacrifícios sejam em vão. A posição de Danzo claramente entrava em conflito com a de Hiruzen. Na visão de Hiruzen, contanto que a paz pudesse ser restaurada, Konoha sofrer uma pequena perda era aceitável, qualquer coisa para impedir que mais shinobi morressem. Mas o argumento de Danzo semeou dúvidas. Ele tinha razão. Essa guerra já durava 3 anos. Quem sabia quantos shinobi de Konoha haviam caído? Será que Hiruzen estava se precipitando nas negociações de paz? Os aldeões se sentiriam decepcionados? Será que o viriam, o terceiro Hokage, como fraco? O que Tobirama Sensei teria feito? Hiruzen pensou sombriamente dando mais uma tragada em seu cachimbo. Ele permaneceu sentado em silêncio por um longo tempo, nuvens de fumaça envolvendo seu rosto preocupado. Finalmente soltou um longo suspiro, bateu palmas e chamou um membro da Anbu. Tragam Lady Mito, Koharu, Omura e as outras conselheiras. Tenho um assunto urgente para discutir com elas. Pouco tempo depois, o mesmo grupo que havia observado Oshiyomi e os outros durante o exame de graduação naquela manhã se reuniu novamente no escritório do Hokage. Mito Uzumaki aparentava estar visivelmente cansada pela idade. A fadiga era evidente em seu rosto. Peço desculpas, Lady Mito, disse Hiruzen sinceramente por incomodá-la a esta hora, mas o assunto desta noite é de extrema importância, e me encontro numa encruzilhada. De acordo com a carta enviada por Danzo da linha de frente, Komogakure está demonstrando sinais de querer encerrar a guerra. Eles até enviaram uma proposta formal de cessar-fogo. Por favor, dê uma olhada nas 2 cartas primeiro. Ele entregou os 2 documentos aos seus assessores. Mito se animou um pouco ao ouvir a menção de negociações de paz, mas ao ouvir o nome Danzo, sua sobrancelha se contraiu sutilmente. Ela tinha uma forte impressão daquele homem. Quando Tobirama ainda estava vivo, ele avaliou Danzo em particular como competente em habilidade, mas carente de caráter. Além disso, sua própria percepção aguçada do bem e do mal há muito tempo apontava Danzo como aquele, entre a geração mais jovem, com maior probabilidade de trilhar um caminho sombrio. Por isso, ela sempre manteve distância dele. Na verdade, o envio de Danzo para a linha de frente foi uma sugestão sutil de Mito. Seu objetivo era mantê-lo fora da vila enquanto os problemas internos eram resolvidos, impedindo de se intrometer onde não devia. Quando ele retornasse com a maioria dos problemas resolvidos, mesmo que Danzo tentasse causar problemas, ele não teria oportunidade. Ao ouvir o nome dele novamente, Mito ficou em alerta. Ela até pegou a carta de Danzo primeiro.
Com apenas alguns olhares, um sorriso frio se formou em seus lábios. Para alguém como ela, que havia sobrevivido a décadas de turbulência, as intenções de Danzo eram dolorosamente transparentes. À primeira vista, a carta de Danzo era pura fúria justa, falando dos aldeões caídos, dizendo que suas mortes não deveriam ser em vão. Ele também argumentou que as forças de Komogakure estavam muito dispersas e que uma ofensiva contínua poderia destruí-las completamente. O terceiro Raikage poderia até mesmo ser forçado a se render publicamente. Mas Mito percebeu suas intenções imediatamente. Danzo simplesmente não conseguia aceitar a paz, não sem obter vantagens para si próprio. Para começar, ele era ganancioso. Queria que Konoha explorasse Komogakure ao máximo, tirando-lhe todas as vantagens possíveis. Em segundo lugar, Hiruzen e os outros estabilizaram a vila na ausência de Danzo. Danzo não havia realizado nada e temia que quando chegasse a hora de distribuir os méritos, ele seria deixado de fora. Então, ele queria que Hiruzen mantivesse a pressão sobre Komogakure. Se o inimigo cedesse à pressão, Danzo poderia alegar que a vitória se devia às suas ameaças. E se Komogakure se recusasse e a luta continuasse, ele esperava romper as linhas inimigas e ganhar reconhecimento no campo de batalha. Mesmo se perdesse, ele simplesmente voltaria ao ponto de partida, talvez com algumas críticas, mas afinal, as ordens finais não tinham vindo dele. Independentemente do resultado, Danzo tinha a ganhar. Mito lançou um olhar para a expressão preocupada de Hiruzen e zombou interiormente. Se eu não estivesse mais na aldeia, esses jovens jamais perceberiam tais planos. Mas com ela, Uzumaki Mito, ainda vigiando Konoha, os cálculos mesquinhos de Danzo estavam fadados ao fracasso. Ela esperou pacientemente enquanto os outros terminavam de ler as cartas, depois recostou-se como se estivesse cansada demais para falar, ouvindo em silêncio as opiniões da geração mais jovem. Assim que todos terminaram de ler, Hiruzen falou: "O que você acha? Inicialmente eu acreditava que se a paz pudesse ser restaurada, algumas concessões não fariam diferença, mas depois de ler a carta de Danzo, comecei a duvidar de mim mesmo." Koharu Tatani refletiu por um instante e então disse: "Ainda acredito que a paz é o que mais importa. Já existe um crescente cansaço da guerra na aldeia. Prolongar o conflito só irá agravá-lo. Nossa prioridade máxima deve ser restaurar a produção normal. Com os recursos e a mão de obra de Konoha, quaisquer perdas menores podem ser compensadas em 3 a 5 anos. Não há necessidade de desperdiçar mais vidas." Omura Mitokado, no entanto, pareceu concordar com Danzo, "Mas acho que podemos lutar por mais. Os danos que sofremos nesta guerra são reais. E nós somos os vencedores, por que deveríamos ser os perdedores?" Mito apenas balançou a cabeça. Muitos jovens pensou. O raciocínio deles era muito superficial. Nenhum deles havia compreendido a intenção oculta na carta de Danzo. Ela bateu palmas suavemente, chamando a atenção deles, e então falou calmamente: "A carta de Danzo não é o ponto principal. O que importa é que Komogakure já pediu a paz. Nossa tarefa imediata é acabar com a guerra e acalmar os ânimos do povo. Quanto à negociação dos termos, temos bastante tempo. Podemos oferecer algumas vantagens, mas isso não significa que seremos explorados. Deixem que Komogakure tente negociar. Se não forem sinceros, sempre podemos retomar a luta. Se chegarmos a esse ponto, você realmente acha que os moradores não nos apoiarão?" Hiruzen, Koharu e Omura se entreolharam com os rostos corados. De repente, o debate anterior pareceu terrivelmente ingênuo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.